Você se lembra quando foi a última vez que você confiou na palavra de alguém sem pedir nenhuma prova em troca? Então imagine isso. Você está dirigindo no fim da tarde. O trânsito está lento, irritante, mas até que está suportável. De repente, um carro corta sua frente e acerta o seu com força. Você desce com o coração disparado, pronto para brigar com alguém. E do outro lado do carro está uma pessoa tranquila, quase serena, olha para você, respira fundo e diz: "Olha, eu não estou com meus documentos aqui nem meu celular, mas me dê seu número. Eu lhe dou a minha palavra que vou te procurar e vou pagar por tudo." Você sabe, e ele sabe, que hoje em dia a palavra dele não vale nada. E o pior, isso nem te surpreende mais. Mas houve um tempo que essa frase, "dou-lhe minha palavra", era o suficiente para selar alianças, iniciar guerras e unir destinos. E é sobre esse tempo e sobre o que perdemos que eu quero falar hoje. Em tempos remotos, dizer algo era fazer acontecer, porque a palavra era uma ação e não uma simples metáfora. Porque antes do advento da escrita, a nossa fala era a única característica que mantinha a memória social dos povos. Por exemplo, na tradição indo-europeia, o juramento era um pacto entre a alma do indivíduo e o próprio mundo. Então, você quebrar um juramento fazia com que você tornasse-se um perjuro, alguém cuja presença já contaminava tudo ao seu redor. Na Grécia Antiga, Horcus era um juramento feito diante dos deuses e quem o quebrasse despertava a fúria de Eris, a deusa da discórdia. No Japão feudal, o samurai fazia o Keppan, um juramento de sangue. E além disso, no código samurai Bushido, como descrito no Hagakure, dizia-se que um guerreiro não precisava nem mesmo dar a sua palavra formalmente, pois falar e fazer são a mesma ação. Ou seja, a simples menção de algo era tão vinculante quanto a própria ação em si. Já na Escandinávia, da era viking, os guerreiros juravam fidelidade diante dos deuses e dos homens, e eram lembrados nas sagas por sua fidelidade de alma maior do que a própria lei vigente. Na Idade Média, segundo Léon Gautier em sua obra Le Chevalerie, o Código de Cavalaria Medieval estabelecia 10 mandamentos com regras rígidas de conduta para o cavaleiro, destacando que o 8º mandamento deles era, abre aspas, "não mentirá e permanecerá fiel à tua palavra prometida." Essas tradições enfatizavam que a palavra dava poder e dignidade à existência do indivíduo. A palavra, portanto, nesses contextos não precisava necessariamente de um papel e nem de testemunhas oficiais, bastava ser dita e era ouvida. Em um mundo onde não havia cartórios, bancos, estado garantidor, a reputação era o bem mais valioso que alguém podia ter. O homem que mentia, que quebrava sua palavra, era expulso do círculo social ou mesmo morto. Nas aldeias germânicas, por exemplo, a quebra de um juramento podia significar banimento e desonra, pior do que a morte, segundo a concepção deles. No sistema feudal europeu também, o juramento era público e era a base das relações de fidelidade entre os vassalos e os senhores. O vassalo jurava lealdade inabalável ao seu senhor, enquanto o senhor, em contrapartida, prometia proteção e auxílio. Esses juramentos, frequentemente realizados sobre objetos sagrados como a Bíblia ou relíquias de santos, tinham um peso considerável, pois vinculavam o jurante diante de Deus. O historiador Nigel Sell, em sua obra For Honor and Fame, Chivalry in England, partindo dos anos de 1066 d.C. até o ano de 1500, que esse conjunto de promessas, deveres e garantia constituía o núcleo do feudalismo. As tradições monoteístas, por sua vez, tratam esse assunto de fidelidade e juramento de maneira bastante solene. Na cristandade, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica condena o perjúrio como uma falta grave e diz que alguém comete perjúrio quando, sob um juramento, promete sem intenção de cumprir, sendo uma grave falta de respeito para com o Senhor. O Evangelho de Mateus reforça essa ideia, orientando que não se deve jurar em nada, nem mesmo pelo céu e nem mesmo pela terra, mas simplesmente dizer sim ou não com honestidade, refletindo a ideia de que nossas palavras nos comprometem profundamente. Assim como o Evangelho nos traz, abre aspas, "não faltarás ao que tiveres jurado, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum. A vossa linguagem deve ser sim, sim, não, não."
O que passa disso vem do maligno. Isso está no Evangelho de Mateus. No judaísmo, as leis proíbem juramentos falsos. Por exemplo, abre aspas, não jurarás falsamente em meu nome. Fecha aspas. Isso está em Levítico. O famoso canto de Kol Nidre, por exemplo, até anula simbolicamente os votos do ano anterior, dando ao testemunho do quanto as pessoas devem levar as promessas a sério. No Islã, o Alcorão também reprova o juramento descumprido. O Alcorão afirma categoricamente, abre aspas, aqueles que vendem o pacto de Alá e seus juramentos por valor ínfimo não terão parte alguma na vida futura e sofrerão um doloroso castigo, fecha aspas. Isso está em Surah Al-Imran. Assim, na visão religiosa, quebrar um juramento era um pecado mortal, era um crime sagrado, que desonra não só o indivíduo, mas afronta a própria ordem divina. Durante séculos, prometer era o contrato. Por exemplo, na Roma Antiga, uma simples pergunta baseada no preceito do stipulatio, onde que o estipulante perguntava spondes, que significa prometes, o promissor respondia spondeo, que praticamente representa prometo. Essa fórmula simples criava obrigações legais equivalentes a um contrato escrito. E com o tempo, o uso dos documentos começou a suplantar as promessas verbais. Mas, até mesmo no final do Império Romano, colônias e tribunais ainda reconheciam acordos selados pela palavra dada. Na era contemporânea, a confiança na palavra que parecia sustentar as sociedades daquela época parece se dissolver lentamente. Pensadores sociais como Francis Fukuyama, em seu livro Trust, The Social Virtues and the Creation of Prosperity, apontam que o progresso econômico e político depende intrinsecamente de níveis elevados de confiança social. Fukuyama observa que o bem-estar de uma nação, assim como sua capacidade de competir, está condicionado a uma característica cultural única, o nível de confiança que permeia a sociedade. Em sociedades com alta confiança, negócios familiares se expandem para grandes corporações. E por outro lado, em sociedades de baixa confiança, as relações ainda permanecem muito fragmentadas em pequenos grupos familiares incapazes de alcançar coesão em maior escala. Robert Putnam reflete empiricamente sobre a queda dessa confiança. Nos Estados Unidos, por exemplo, até os anos 1970, a participação cívica e os laços comunitários estavam em bastante expansão. Contudo, após esse período surgiu o que ele chama de Rip Current, uma corrente de ruptura que arrastou com ela o capital social da sociedade, conduzindo um declínio dramático nas conexões sociais e nos laços de confiança. Em Bowling Alone, Putnam define o capital social como as conexões nas redes sociais dos indivíduos e as normas de reciprocidade e confiabilidade que delas surgem. Esse capital social funciona como uma cola sociológica que mantém as instituições estáveis e fomenta a cooperação entre si. Quando enfraquece, dá origem a uma paranoia social, segundo o próprio Robert Putnam. O sociólogo Ulrich Beck, por sua vez, ao discutir a sociedade do risco, observa que a modernidade, ao trazer novos perigos, como os tecnológicos e ambientais, também enfraquece a confiança nas instituições, intensificando a desconfiança e o medo generalizado na população. Dessa forma, a ausência de compromissos pessoais confiáveis gera um ambiente de insegurança coletiva, onde ninguém mais tem palavra. Richard Wilkinson, um epidemiologista britânico, também reflete sobre essas relações entre a desigualdade social e a saúde no seu livro Mind the Gap, Hierarchies, Health and the Human Evolution. Ele examina como a disparidade de renda impacta diretamente a coesão social e os efeitos sobre o bem-estar coletivo. Para Wilkinson, duas formas de capital são essenciais para compreender esses impactos: o capital econômico e o capital social. O capital econômico se refere à quantia coletiva de bens, serviços e recursos financeiros disponíveis naquela sociedade. Já o capital social refere-se à riqueza coletiva de recursos como confiança, reciprocidade e cooperação entre os membros de uma comunidade. De maneira mais prática, Wilkinson propõe duas perguntas essenciais para medir o capital social de uma sociedade. Pergunta número 1. As pessoas daqui
são confiáveis? Uma comunidade que responde positivamente a essa questão tende a ser aquela onde as fechaduras nas portas são menos necessárias. As pessoas tendem a cuidar dos filhos umas das outras e intervêm quando seria mais fácil ignorar a situação. Já a pergunta número 2 é: quantas organizações você faz parte? Essas organizações podem ser desde recreativas, como um time de futebol local, ou até mesmo mais essenciais, como sindicatos, grupos de inquilinos ou até cooperativas de crédito. Em uma comunidade com altos níveis de participação, as pessoas se sentem mais empoderadas, acreditando que as instituições são transparentes e capazes de promover mudanças significativas. A ausência dessa participação, por outro lado, vai refletir uma impotência social que as pessoas sentem nessa sociedade, onde a falta de confiança impede a mobilização coletiva. Basicamente, a gente pode afirmar que culturas com altos níveis de desigualdade de renda apresentam um capital social menor e que, do contrário, não seria possível manter um capital social alto ao mesmo tempo que a desigualdade de renda se mantém. Muitos filósofos também refletiram sobre o poder da palavra e dos juramentos. Para Kant, quebrar uma promessa então seria agir de modo que a própria concepção de prometer se torne impossível. Por isso, jurar em vão é sempre algo moralmente ilícito. Em tradições éticas orientais, por exemplo, Confúcio associa diretamente a honestidade à confiança social. Ele ensina também que ser verdadeiro na fala é crucial para a convivência. Abre aspas, se não és sincero e és leviano na fala, frivoloso e descuidado nas ações, como esperar viver junto mesmo dos seus próprios vizinhos? Fecha aspas. A palavra dada era a moeda fundamental. Hoje, essa fibra se esgarça. Juramos em cliques, termos, promessas de campanha, mensagens de amor e contratos instantâneos. Mas o conteúdo dessa palavra parece cada vez menos relevante. E quanto menos nós confiamos na palavra alheia, mais precisamos de garantias externas. Cartórios, advogados, seguros, testemunhas, câmeras e etc. A fé na palavra está morrendo e com ela morre uma parte da própria civilização. Como eu falei anteriormente sobre as tradições monoteístas, em quase todas as cosmogonias, a criação não se dá pela espada nem por um gesto, mas pela palavra. Em Gênesis, Deus diz, abre aspas, haja luz, fecha aspas, e a luz se fez. E esse poder criador da palavra não é simplesmente alegórico, ele é profundamente ritual e funcional também. Por isso, nos mitos, jurar e depois quebrar a sua palavra é mais do que simplesmente trair. É abrir brechas no próprio tecido do mundo. Portanto, o fio que une o mundo é sempre tênue e é composto por palavras. O mundo moderno abandonou a sacralidade da promessa e juramentos viraram piadas. A fidelidade virou um fanatismo e a lealdade virou uma ingenuidade. Mas não se constrói uma ponte, uma família, um exército, uma comunidade sem que haja confiança. Não se ergue uma civilização, meus amigos, sem que tenha palavra. Por isso que tudo hoje parece desabar, porque a estrutura invisível se partiu. Então lembre-se dessa frase: dou-lhe minha palavra. E se isso por algum motivo ainda representar algo para você, é sinal de que nem tudo está perdido. Mas e aí, me diga, você ainda teria coragem de morrer pela sua palavra? Este foi o vídeo, agradeço pela companhia, agradeço por ter assistido até aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar um like, compartilhar por algum amigo, salvar nos favoritos. E enfim, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.